A paz, povo de Deus, que Deus possa abençoar essa manhã. Estamos aqui agora em mais um propósito de fé 365, onde Deus tem falado de uma forma sobrenatural aos nossos corações. Nós temos recebido de Deus, através da sua palavra, revelações, bênçãos sobre a nossa vida, instrução, orientação para edificar a nossa vida, para edificar o nosso caráter, construir novos valores, criar uma identidade cristã. E assim estamos hoje, nesse domingo, e eu já inicio saudando Marinalva. É sempre um prazer, viu, Marinalva, estar com você todas as manhãs nesse propósito. Marinalva está firme com a gente nesse propósito, esse propósito de fé 365, PDF hoje, PDF 29, já estamos no 29º dia de propósito do Senhor, e é com muita alegria que a gente recebe todos aqueles que estão conosco no propósito, todas aquelas pessoas que estão durante a semana vendo através do Reels ou no nosso canal do YouTube, as pessoas que estão deixando os comentários. Isso é muito importante. A gente pede que as pessoas possam ir lá compartilhar esses vídeos, porque isso vai fazer levar para muito mais pessoas a palavra de Deus. E nós estamos chegando num ponto quase final, vamos falar na semifinal, para fechar o livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 49, no capítulo de Gênesis. E hoje nós vamos ver as bênçãos de Jacó sobre os seus descendentes. Nós vamos ver que Jacó vai abençoar tribo por tribo, filho por filho. E lembrando que Jacó abençoa a primogenitura, dando a José, abençoa o governo, dando a Judá, e o sacerdote, dando a Levi. Então, as bênçãos que seria sacerdotal, da primogenitura e da liderança do governo são distribuídos entre os seus filhos. Nós vamos observar que não vai ficar sobre José, por mais que ele tenha sido filho predileto de Jacó, de Israel, não vai ficar nem o governo e nem o sacerdote, mas a bênção dobrada da primogenitura cai sobre José, por ele ter sido aquele filho que foi o filho do amor entre Jacó e Raquel, seu filho predileto, e aquele que tirou e salvou o seu povo da fome, da morte, e por ter sido aquele filho que honrou o seu pai, ele recebe então essa bênção dobrada. Eni Rosa, é um prazer tê-la aqui conosco. Giovana já está aí. Bênção, Giovana, está no meio com a gente aqui nesse propósito de fé, recebendo de Deus. Eu falo que agora é o momento do café da manhã. A Maíra até colocou para mim uma vez, eu considero, passou mensagem, né? Considero essa leitura, essa interpretação, essa contextualização da palavra de Deus como o meu café da manhã, com que eu me alimento todas as manhãs. E realmente ela fez uma analogia que foi uma bênção, porque nós temos aqui, como eu sempre falo, o maná, que é o pão que desceu dos céus. O Espírito Santo revelou a homens, como Moisés, que escreve o Gênesis aqui, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, e foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque tem coisas aqui que não é da época de Moisés. Algumas coisas ficaram registradas através de escritas, né? Igual praticamente quase todos os Gênesis. Alguém, durante esse percorrer da história, deixou alguns registros, como por exemplo, talvez da vida de José ali no governo de Israel, mas a maioria desses textos foram inspirados e escritos por Moisés.
Enfim, Moisés escreve aí o Pentateuco, e nós temos essa oportunidade hoje de receber a palavra inspirada por Deus, revelada a homens e inspirada pelo Espírito Santo, que abriu o entendimento e revelou a grandiosidade que Deus queria trazer aos nossos corações. E nós vemos que Gênesis é um livro muito rico, é um livro onde nós encontramos aí várias mensagens, várias reflexões para as nossas vidas. E isso não vai ficar diferente hoje nas bênçãos que Jacó vem proferir para os seus filhos, para as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver que aquilo que Jacó vem abençoando, que vem abençoar os seus filhos, isto durante a história do povo de Israel vai sendo cumprido. Por isso é muito importante as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, porque as bênçãos é quase que uma profecia sobre nossas vidas. As bênçãos revelam muito do que Deus tem reservado para nós. E hoje, então, vamos iniciar esse capítulo de muitas bênçãos. Espero que seja de bênçãos para a sua vida também. Então, Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então aqui ele está falando: juntem-se, reúnem-se a seu pai, porque eu vou anunciar o que vai vos acontecer nos dias vindouros. Então aqui é a revelação de que a bênção de Jacó, a bênção de Israel, são profecias para a vida dos seus filhos. E quando ele fala vou revelar, ele está totalmente tomado pela unção, pelo Espírito de Deus, porque Jacó, ele manteve essa comunhão com Deus. E quando enquanto nós mantemos a nossa comunhão com Deus, Deus vai estar sempre de uma forma ou de outra revelando a nós as bênçãos, aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas ou para a vida dos nossos filhos. E aqui, então, Jacó fala: eu vou anunciar, ou seja, eu vou revelar o que vai acontecer, qual será o destino de vocês recebendo essas bênçãos. Então, para cada um de vocês eu tenho uma bênção reservada, e essa bênção está muito relacionada com os dias de amanhã, com o futuro, com os dias vindouros. Então, ajuntou-se os filhos de Israel, de Jacó aí, junto a ele, junto ao seu pai, e ele começa então proferindo a bênção sobre Rúben. Ei, Gorex, sempre um prazer estar com você, sempre deixando lá os comentários, agradeço muito, viu, Gorex, que Deus continue te abençoando. Já estamos aqui na leitura de Gênesis. No versículo 3, Jacó então vem abençoar Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, o filho mais velho de Jacó com Lia, lembra-se disso. Minha força, você é o filho mais velho, é o meu primogênito, foi a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente alteza e o mais excelente poder, porque ele era fruto do vigor de Jacó, de Israel. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito do teu pai, então contaminastes, subiu a minha cama. Lembra o que Rúben fez? Rúben deitou com a concubina do seu pai, Bila, a concubina que foi dada por Raquel para que ela pudesse gerar filhos descendentes para Jacó. Nós já havíamos falado isso em capítulos anteriores. Nós temos isso em Gênesis 35, 22, onde Rúben contamina o leito do seu pai deitando-se com a sua concubina. E isso foi terrível. Isso como o próprio Jacó fala, que ele contaminou o seu leito, ele foi impiedoso.
ele agiu no ímpeto, na impulsividade, ele agiu de acordo com os seus desejos. Quantos de nós cometemos erros terríveis, agindo impulsionado pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, fazemos coisas sem pensar? Isso traz consequências terríveis para a nossa vida. Isso nos marca para o resto da vida. Isso nos deixa à mercê das nossas emoções. Quando nós agimos de forma instintiva, inconsciente, às vezes, no automático, nós estamos sendo movidos pelas nossas emoções. As nossas emoções, nós já falamos sobre isso no poder do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, para poder conhecer cada uma das nossas emoções, para saber como que reagimos diante de determinados gatilhos emocionais, para ter maior controle das nossas emoções, para desenvolver inteligência emocional, porque se a gente não desenvolver inteligência emocional, nós não vamos conseguir ter controle sobre determinadas emoções, a gente não vai conseguir controlar diante de alguns gatilhos emocionais o nosso ímpeto. Quantas vezes nós agimos de uma forma descompensada, impensada, inconsequente, porque nós não controlamos as nossas emoções. Então eu falava sobre o poder do autoconhecimento, de se conhecer a si mesmo para poder controlar as suas emoções. E aqui Deus revela que é importante nós conhecermos a nossa identidade como filhos de Deus, para que nós possamos então assim ter isso muito bem fixo em nossa mente, para que nós possamos controlar todas as nossas emoções, para que nós possamos discernir o que é certo e o que é errado, para que nós possamos separar a nossa vida e estar sempre no caminho certo, no caminho que Deus propôs para a nossa vida, no caminho de mansidão, no caminho de tolerância, de amor, de servidão, de paz e de obediência a Deus. Então, quando nós conhecemos a nossa identidade como filhos de Deus, nós temos maior controle sobre as nossas impulsividades, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que fazemos. E, infelizmente, Rubem agiu de acordo com as suas emoções, com os seus desejos, com a sua vontade, a vontade da carne. Muitas vezes nós agimos assim, erramos, e isso traz consequências terríveis para a nossa vida. Então aqui, Jacó, no fim da sua vida, ele lembra a Rubem desse agir de forma impetuosa, como a água, onde ele corrompeu o seu leito deitando com Bila, né? E isso trouxe consequências terríveis para Rubens. Por quê? Porque a tribo de Rubens, na realidade, quando Moisés vai citar lá as bênçãos, lá na frente, sobre as tribos, Rubens ele vai ficar com as menores porções, vamos falar assim, das bênçãos. E Rubens, ele de uma certa forma, ele recebe bem menos do que os seus irmãos em relação àquilo que ele deveria receber como primogênito, porque como primogênito ele deveria receber o quê? As bênçãos da primogenitura, as bênçãos do governo, as bênçãos do sacerdote, ou seja, aquele que estaria na liderança de sua família para poder exercer não somente a liderança administrativa, mas sacerdotal e o governo ali de todas as tribos, e porque ele subiu ao leito do seu pai, isso ele não recebe. Então você pode estar perdendo bênçãos quando você deixa suas emoções agir, fazer você reagir ou agir movido pelos seus desejos, pelas suas paixões, cometendo coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor e que está fora dos caminhos de Deus. Então, gente, nós temos que vigiar a todo momento, que a todos os momentos nós somos provados, todos os momentos nos chegam estímulos para que nós possamos acessar e buscar. Isso vem através da internet, nós temos que tomar muito cuidado, estar muito vigilante. Eu falo com vocês que a todo momento chegam mensagens para a gente acessar ali. E se você não tomar cuidado, dependendo da mensagem, pode ser um vírus, pode ser algo que possa
desconfigurar o seu celular, mas pode estar te levando para um canal onde você pode ficar com seus olhos, com o seu coração fixos nele, e que pode te levar até a errar, a fazer coisas que não é do seu coração, do seu desejo, porque você foi levado pelas suas emoções. E a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar muito vigilante a todo momento. E isso a palavra de Deus está revelando aqui. Isso não é só através de WhatsApp, através de mensagens do Instagram e das redes sociais, não. Isso acontece também nas novelas, nos filmes, né, que nos levam a ter a nossa mente voltada para as coisas do mundo, e aquilo se nós ficarmos sempre focados nisso, isso vira, como se diz, algo normal, algo comum para nossas vidas, e nós passamos a enxergar isso como algo normal. E nós estamos vendo esse processo de contaminação e de psicoadaptação para as coisas do mundo, que estão totalmente distantes do propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos vendo aí situações de divórcios como coisas naturais, nós estamos vendo situações aí de escândalos sexuais como coisas normais, traição como coisa normal, coisas que infelizmente nós muitas vezes não podemos nem mensurar, porque se mensurar, se falarmos aqui hoje, nós estamos correndo o risco de vir sobre nós o peso da justiça, porque infelizmente tem coisas que nós devemos até saber o que falar, como falar, para isso não vir como peso sobre nós. Mas nós estamos vendo coisas que, diante dos olhos de Deus, diante da palavra de Deus, realmente são contrárias aos desejos do coração de Pai para nossas vidas. Nós somos levados pela nossa impulsividade, somos levados pelas nossas emoções, somos levados a determinadas situações que satisfaçam o nosso ego, satisfaçam o nosso desejo, satisfaçam a nossa vontade, mas que ao mesmo tempo está contrariando o coração de Deus, está trazendo maldições sobre nossas vidas. E aí, Maíra, prazer, minha querida, espero que esteja tudo bem e que Deus possa continuar te abençoando sempre, viu? Com saúde, com paz, alegria no seu coração. E assim, para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão nos assistindo agora nesse momento. E assim continua Jacó. Jacó então vai proferir as demais bênçãos, iniciando então pelo seu primogênito. Agora Jacó vai passar para o primogênito Rúben, agora Jacó vai passar para Simeão e Levi. Vocês lembram o que Simeão e Levi fizeram, né? Devido a sua irmã Diná ter sido estrupada por Siquém, eles arquitetam aquele plano, vão lá e matam todos da casa de Siquém, de Amor, e ainda tomam como posse as crianças, as viúvas, as mulheres, todo o gado, toda ovelha. Olha, uma atitude errada também de Simeão e Levi, que era da sucessão aí, da descendência de Judá com Levi, de Judá com Lia, desculpem, gente. Então, filhos de Judá e Lia, Simeão e Levi. Ele fala agora, Israel fala para Simeão e Levi, são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, ou seja, vocês articularam ali secretamente, não entre minha alma sem que eu soubesse, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Então Jacó já vem revelando a respeito, falando e de uma certa forma repreendendo Simeão e Levi pelos atos que eles fizeram, de matar aquele povo de Amor e Siquém, toda aquela cidade, e juntar os rebanhos. Isso contra a vontade de Judá
e ainda sem que Judá e Israel soubessem. Aí olha para vocês verem, gente, como que é. Em vez de ter vindo bênção sobre a vida deles, olha o que vem. Maldito seja o seu furor, maldito seja a sua raiva. Ao que nós estávamos falando sobre a emoção, gente. Nós temos que aprender a controlar nossas emoções. Simeão e Levi, por tanta raiva que eles ficaram de Siquém, eles arquitetaram um plano muito maldoso. Um plano que Jacó aqui repreende eles pelas atitudes, por eles terem feito isso sem consentimento de Jacó, coisa que Jacó não ia consentir, e contra a vontade de Deus, coisa que Deus também não iria abençoar. Então aquilo que Deus não abençoa, olha o que vem sobre a vida. Maldito seja o seu furor, a sua raiva. E Deus fala para a gente, igual a palavra fala, a gente pode irar? Sim, mas que não ponha o sol sobre a nossa cabeça. A gente com esse sentimento é normal como ser humano, nós sentimos naquele momento ira, mas que essa ira não tome o nosso coração, não nos faça cometer atrocidades, coisas terríveis. Eu já passei por situações que, se eu fosse ser tomado pela raiva, pela ira, eu tinha feito coisas terríveis que hoje eu me arrependeria bastante, mas Deus me deu o controle no momento, durante aquela ocasião. Deus colocou a sua palavra. Eu já até falei isso para vocês, que nos momentos de grandes lutas, dificuldade da minha vida, eu me debrucei diante da palavra de Deus, e a palavra me deu sabedoria, me deu paz, me deu tranquilidade, para que eu não tomasse atitudes impensadas. Então aí vai uma ferramenta para vocês, num momento de ira, num momento de grande furor, de grande raiva, não haja movido por essa raiva, não deixe que as suas emoções controlem. Nós falamos anteriormente sobre quando nós sabemos a nossa identidade, que somos filhos de Deus, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a relevar, nós aprendemos a tratar as pessoas com mais amor, nós aprendemos a liberar o perdão, a liberar esse sentimento, não deixar que esses sentimentos ruins nos consumam, façam de nós escravos. Então, quando nós somos escravos das nossas emoções, nós fazemos coisas terríveis. Nós não dominamos a nossa razão, porque nós estamos movidos pela emoção nesses momentos. E é preciso que a gente domine através da razão. E o que nós estamos falando aqui para vocês? Já trazendo uma ferramenta para vocês. No momento de ira, de furor, vem cá, vem meditar na palavra de Deus, vai orar. Deus vai quebrantar o coração, vai fazer com que você se sinta mais leve. Jesus fala: tome sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós, quando temos uma referência, quando temos algo que nós possamos nos apegar, para que você ficar com sua mente naquele sentimento ruim ou naquela situação que gera sentimentos ruins? É o que Simeão e Levi, eles ficaram com o seu pensamento, o foco deles foi na desonra que Siquém causou à sua família, porque foi lá e tomou Diná as forças, a forçou a uma relação sexual. Nos dias de hoje a gente fala que estrupou, e eles ficaram com aquele pensamento: isso não pode, nós não podemos deixar, nós temos que revidar, nós temos que vingar, nós temos que mostrar para eles que eles não podem contaminar a nossa família com tais atitudes. Então eles ficaram focados. Como que nós podemos controlar os nossos pensamentos? Mudando o nosso foco, mudando o nosso comportamento. Se eu estou focado naquelas coisas que me causam dor, que me causam tristeza, que me causam angústia, o que vai acontecer? Essas coisas vão só ampliando dentro da minha mente. Eu vou cada vez mais fixando a minha mente nisso. Isso vai gerar pensamentos recorrentes, acelerados, perturbadores, que vêm roubar a minha energia, vai me causar problemas de saúde mental, porque isso pode causar estresse, ansiedade, depressão, angústia, pode aumentar a minha raiva ainda mais, a minha angústia. Então, qual que é a estratégia, gente? Tira o seu foco daquele estímulo que está te causando essas emoções negativas e desvia o seu foco para algo que vai te causar paz. Então você pode desviar o seu foco para quem? Para Deus. Desvia o seu foco para a palavra de Deus. Ou se vocês querem, assim, de uma forma imediata, momentânea, inspire profundamente. Inspire profundamente.
Prenda esse ar nos pulmões, segura por uns segundos e solte lentamente. Faça esse processo da respiração consciente, concentrada, inspirando. Eu costumo inspirar 4 segundos, manter 5 segundos e liberar o ar totalmente em 7 segundos. Eu começo a fazer essas contagens mentais. Quando eu desvio a minha mente, o foco dos meus pensamentos para a contagem da respiração, que é uma coisa muito simples, é um processo fisiológico natural que nós não temos consciência dele, nós respiramos sem saber que estamos respirando. Então, quando a gente direciona o foco para a respiração, além de eu oxigenar o meu cérebro, eu dou aquele tempo de 5 segundos que, olha, eu vou trazer agora algo de conhecimento que é muito importante. Eu tenho aí 5 segundos, os estímulos chegam ao meu centro emocional, o sistema límbico. Ali eu tenho 5 segundos para ele passar do sistema límbico para o neocórtex, onde vai fazer a análise crítica, racional, julgamento e vou determinar qual atitude que eu tenho. Se eu reajo antes desses 5 segundos, ou seja, na impulsividade, ou se eu fico focado com o meu pensamento naquilo que está gerando aquela emoção forte, como Simeão e Levi ficaram, o que acontece? Eu fico ancorado ali na região límbica das minhas emoções. É o que a gente chama de sequestro da amígdala. Ou seja, esses impulsos elétricos no meu cérebro, ele fica circulando ali dentro das minhas emoções, dentro do sistema límbico. E ele não sai dessa região, que é através da amígdala, de pequenos feixes que tem ali na região do cérebro, da região das emoções, para o neocórtex, que é a região da razão. Ele não sai nesse momento para reflexão e para análise, porque ele está focado nas emoções, está focado nos estímulos que geram aquelas emoções fortes, e quanto maiores as emoções, maior é o sequestro da amígdala, ou seja, impedindo que esses impulsos cheguem ao neocórtex, para que você possa analisar e refletir friamente. Então, qual que é a estratégia? Tire o seu foco do estímulo estressante, porque aí você baixa o limiar da carga emocional. Aí você não vai estar sujeito às suas emoções. Quando você tira o seu foco e desvia para algo positivo, focar em algo que é bom, que traz paz, alegria, você muda seu estado. Você lembra, se vocês participaram da live que eu fiz, da última live, nós falamos como que os nossos pensamentos podem gerar um novo estado. Então, se eu mudo meu foco, quando eu controlo as minhas emoções, quando eu controlo a minha mente, mudando o meu foco, eu vou mudar o meu foco para algo positivo, seja oração, ou desviar simplesmente o foco através da respiração, da contagem, que eu desvio a minha atenção para a contagem respiratória, ao mesmo tempo que eu estou relaxando, que eu estou oxigenando o cérebro, eu estou dando tempo para que esse estímulo saia da região da emoção ali, do cérebro límbico, para poder passar para o cérebro racional, o neocórtex, onde há todo o processamento. É esse tempo. Alguns falam, vai contar carneirinho, né, para dormir, ou seja, para diminuir aquele limiar das emoções, para desacelerar o cérebro, para desviar a sua atenção das preocupações, da ansiedade, do estresse do dia a dia e começar a contar. É uma estratégia para que você diminua o limiar da frequência dos seus pensamentos, para que você desvie o foco dos pensamentos negativos. Então, eu estou dando aqui uma estratégia para que vocês possam tirar o foco daquilo que causa estresse, que causa raiva, que pode te levar a ter impulsos e atitudes impensadas, para você dar tempo para que esse estímulo saia do sistema límbico aí, do centro das emoções, para o centro da razão, onde vai ser processado e as pessoas vão poder analisar, refletir, fazer uma análise crítica, um diálogo interno ali, para ter atitudes pensadas. Sair do automatismo do centro das emoções, sair do automatismo inconsciente, que nos leva a ter atitudes impensadas, irracionais, impulsivas, para o centro da razão, onde nós temos maior controle, onde nós vamos agir não de uma forma automática, mas de uma forma pensada, racional. Por que Levi e Simeão não saíram? Porque era tanta a ira, a raiva deles diante daquela situação, que eles ficaram ali focados com aquilo na mente. Quando nós ficamos
focado em algo, aquilo expande, vai expandindo, vai gerando mais pensamentos, vai gerando mais emoção e ocorre o sequestro da medo e você não pensa racionalmente. Então, vai essa dica aí para que vocês possam ter controle, porque se nós não temos controle sobre nossas emoções, as nossas emoções nos controlam. Se não temos controle das nossas emoções, se não nos conhecemos bem o suficiente para ter controle das nossas emoções, estamos sujeitos às circunstâncias, às adversidades. Os outros, as situações passam a nos controlar. As nossas emoções passam a nos controlar. E eu já dei explicação um pouco científica aí, só para vocês verem que tem fundamento. Mudando o meu foco, eu mudo o meu estado. Porque eu começo a pensar de uma forma diferente. Se eu mudo meu foco para a palavra de Deus, aqui tem o quê? Revelações para o meu coração, que vai me trazer paz, alegria. Se eu mudo meu foco para aquilo que me traz paz e alegria, meu estado muda. E meu comportamento vai mudar com isso. As minhas tomadas de decisões vão mudar. Porque meus pensamentos geram sentimentos, geram um estado de emoção. E nesse estado eu vou ter escolhas diferentes, eu vou ter tomadas de decisões diferentes. Isso vai influenciar os meus comportamentos, as minhas atitudes e os meus resultados. Então, a forma de eu controlar as minhas emoções é mudando o meu foco ou mudando o meu comportamento. Amém? Amém? Fica isso. Olha, toma como posse, né? Tome posse dessa revelação de Deus para a sua vida hoje, para que você não receba aquilo que Simeão e Levi estão recebendo agora nas bênçãos. Aliás, uma bênção que vem carregada de uma certa maldição. Maldito seja o seu furor, né? Como assim, Edson? Na realidade, Jacó está amaldiçoando as emoções, o furor, a raiva, né? Pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu dividirei em Jacó. Então, por causa das atitudes erradas, eles não receberam as bênçãos devidas. Não é que eles foram amaldiçoados por Jacó, não. Foi amaldiçoado as emoções. Deus não odeia, vamos falar entre aspas aí, o pecador que não reconhece não se reconhece como filho de Deus. Enquanto ele não se reconhece como filho de Deus, ele ainda está como pecador. Deus não odeia o ser humano. Deus não tem raiva do ser humano. Deus não aprova o pecado, a atitude errada. Então não é o pecador, é o pecado que é maldição. O pecador, ele, aos olhos de Deus, é filho. Deus o reconhece como filho. Deus não reconhece, às vezes, as nossas atitudes erradas. Então as pessoas misturam muito isso, e é bom aqui eu abrir parênteses nesse sentido, porque aqui Jacó fala da ira, do furor. Maldita é a ira do ser humano, maldito é o furor do ser humano, né? E as bênçãos que deveriam ser para Simeão e Levi, por eles se eles tivessem tido comportamentos diferentes, não virá mais da forma que poderia ter vindo. Mas por quê? Por causa da ira deles, do furor dele. Então Deus nos trata como filhos de Deus. Às vezes nós temos uma concepção de pecadores. Deus não olha o homem para julgar. Deus vai olhar a sua atitude, aquilo que os seus atos, o seu comportamento, aquilo que ele tem no seu coração. Então Deus nos chama para o arrependimento, porque o que o arrependimento nos faz? Limpa totalmente o nosso coração. Porque quando nós limpamos totalmente o nosso coração, estamos com o coração limpo e enchemos do amor, porque a palavra de Deus fala, amai o próximo a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, é para que nós vibremos nessa sintonia do amor, para que nós possamos encher o nosso coração com esse sentimento. Então o perdão, o arrependimento nos lava, nos purifica, ficamos alvos como a neve, como a palavra de Deus fala. E quando nós nos enchemos de Deus, enchemos do amor de Deus. É isso que Deus nos chama, para que Ele possa tomar posse
de nosso coração, que é isso que Ele quer, estar em comunhão conosco constantemente. E Ele não ama o pecado, mas Ele ama o seu Filho. Ele ama aquele que se julga pecador por causa do pecado. Ele abomina o pecado, mas Ele não exclui o homem, porque Ele ainda espera que cada um de nós nos arrependamos, que nós nos lavemos através do arrependimento e purifiquemos o nosso coração. Então ficou bem claro para vocês isso, que maldita é a raiva, o furor, e não Simeão e Levi. Mas eles que poderiam receber uma bênção maior, recebem uma bênção menor. E ele fala: e espalharei em Israel. E realmente foi isso que aconteceu. As tribos de Simeão foram espalhadas, elas não receberam territórios ali em Canaã. Tanto de Simeão quanto Levi, eles receberam algumas cidades distribuídas nas tribos dos seus irmãos. Então aqui, profeticamente, Jacó fala e isso acontece. Eles foram espalhados por algumas cidades. Agora a misericórdia de Deus é tão grande, gente, que às vezes a gente tem que pensar por esse lado, da misericórdia de Deus. Porque por nós mesmos, nós não teríamos direito a nenhuma graça, a nenhuma bênção de Deus, porque muitas vezes nós erramos e contrariamos o coração de Deus. Mas nós vamos observar que a tribo de Levi, ela recebe uma função muito nobre, a função sacerdotal nas tribos de Israel. É a tribo de Levi que passa a ser, Deus chama a tribo de Levi para ser o sacerdote real, para que eles possam recebam a bênção sacerdotal. Então, isso aí nós vamos ver lá na frente, quando Moisés vai revelar as funções de cada tribo, e nós vamos ver que Levi, a tribo de Levi, recebe essa bênção sacerdotal. Mas eles não tiveram direito a território nenhum, eles ficaram espalhados entre as cidades, como está aqui revelado pela bênção de Judá. Aí, pelas bênçãos de Jacó, desculpem, gente, eu estou com os olhos aqui no próximo versículo, onde no versículo 8 fala: Judá, a ti louvarão teus irmãos. Agora Jacó destina-se aqui a Judá, começa a falar com Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti inclinarão. Observe, gente, olha as bênçãos sobre a vida de Judá. Fala agora que os filhos de teu pai a ti inclinarão. Todas as nações, todas as tribos de Jacó se inclinarão a Judá. Mas espera aí, não foi Judá que entregou José para ser vendido como escravo? Não foi dele que partiu a ideia de vender José como escravo? Sim, mas lembre-se também que não foi Judá que negou a Tamar o direito de receber o filho de Judá, o caçula, como marido, para poder dar descendência aos seus irmãos e Onã, que tinha morrido. Sim, ele negou, mas não foi Judá que se deitou com ela, não sabia, mas se deitou com Tamar e deu filhos a ela. Sim, errou aí também, porque ele errou no começo, por não ter cumprido o compromisso que deveria ter cumprido com Tamar. Errou muito. Mas vamos ver a evolução da história. Não foi Judá que depois se colocou em substituto a seu irmão Benjamim, quando José queria mantê-lo escravo lá na terra do Egito, naquela estratégia de José para conhecer mais o coração dos seus irmãos, para ver se eles haviam mudado? Sim, foi Judá. Então nós vemos que no processo da vida de Judá houve arrependimento, houve conversão, houve mudança de estado, de espírito, de caráter. Judá chega ao ponto de ir até seu pai Jacó e fala: pai, que caia sobre mim, sobre os meus filhos, os nossos pecados, que caia sobre nós
talvez a sua punição, se caso ele não trouxer Benjamim de volta. Ele assume a liderança naquele momento. E aqui Jacó reconhece isso, que ele assumiu num momento difícil da vida de Jacó a liderança das tribos. E ele foi forte no sentido dele ir e se colocar ali. Quando José ameaça deixar Benjamim preso, ele fala: não, tome a minha vida. Ele foi corajoso, ele foi forte, tomou uma decisão de se colocar no lugar do outro. Ali ele assume até uma pré-figura de Cristo, assume uma posição que Cristo assumiu em nossa vida, de colocar em nosso lugar, como sacrifício vivo por nós. Então, quando Judá faz isso, ele expressa o maior amor que Deus expressou a nós, de colocar à disposição, colocar a sua própria vida em função do seu irmão. E é isso que Deus nos chama, para que nós estejamos sempre com esse amor em nosso coração, para que nós possamos sempre perdoar o outro, nos colocar no lugar do outro, entender o sofrimento, as angústias do outro, desenvolver empatia, buscar entender e até mesmo ajudar. Quando fala aqui em colocar no lugar do outro, quando a gente fala em colocar-se no lugar do outro, é ter empatia, é saber que o outro também é falho. E muitas vezes nós julgamos, nós criticamos, nós condenamos, nós punimos pessoas, porque nós não sabemos, nós não assumimos essa postura como cristãos, de nos colocarmos no lugar do outro para entender, para amar o outro, para perdoar o outro, para dar vida ao outro, porque às vezes certas situações tira a paz, a alegria, tira a vida da outra pessoa, a vida no sentido assim, perde totalmente o brilho. E ao invés de nós nos colocarmos no lugar do outro, para ajudá-los, para ajudar na sua caminhada, na sua jornada, para perdoar, para que ele se sinta mais leve, às vezes nós acabamos sendo peso, nós acabamos apontando o dedo, acabamos julgando. E aqui Judá assume uma postura, Judá assume uma posição de liderança e ao mesmo tempo revela um caráter cristão, de se colocar no lugar do seu irmão. E é por isso que ele vai receber. Então o que Deus quer falar para nós? Mas não teria que ser José? Não teria que ser José? Deus chama os que não são para confundir os que são, né? Vamos lá. Mas Deus chama cada um de nós ao arrependimento. E aquele que se arrepende se converte. Deus tem bênçãos separadas para você. Deus quer não o pecador. Deus não quer o pecador com o seu pecado, né? Deus quer simplesmente o ser humano como filho de Deus, com o coração aquebrantado, com o coração puro, convertido. E a palavra de Deus fala que em Cristo somos nova criatura. Então, não mais o pecador, mas o Filho de Deus, a nova criatura. Em Cristo somos assim, uma nova criatura. E Jacó revela-se assim, uma nova criatura diante de Jacó. E por isso que ele recebeu essas bênçãos. Olha o que ele diz. E eis que te farei frutificar. Eu acabei tocando aqui, estou lendo aqui através da Bíblia Online, para ter esse contato visual, e toquei no teclado aqui, fui cá para o outro capítulo. Então assim, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os teus filhos de teu pai a ti te inclinarão, os filhos de teu pai a ti te inclinarão. Ou seja, você terá o poder, você terá o reino, você terá a obediência dos teus irmãos, você terá a liderança dos teus irmãos por causa da sua força, por causa do seu poder, por causa da sua obediência. Judá, aí ele fala, Judá é um leãozinho da presa subistes, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e que a ele se congregarão os povos. Olha, aqui aponta para o Messias, gente. Essa passagem, ela é linda demais, vocês vão entender bem.
Judá, então, ele ganha a bênção do reinado sobre todas as tribos, sobre seus irmãos, todas as tribos. Então, Jacó fala aqui para Judá, abençoa Judá, onde ele passará a governar sobre todas as tribos, que o cedro, que representa o governo, o reino, não se apartará de Judá, até que se venha, como fala aqui, até que se venha Siló. Siló é quem? Jesus, pela interpretação, Jesus, um novo governo, e a ele se congregarão os povos, e todas as nações irão até Jesus. Então, quando ele fala que o cedro não se arredará de Judá, ele está direcionando o quê? O reinado aqui na terra sobre as tribos de Judá. Judá está aqui na figura de um leão. Todos já viram a expressão na Bíblia, o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá tem esse símbolo de leão por causa de poder, força, autoridade, reinado, o rei leão. Então, da tribo de Judá vai se levantar o quê? O rei Davi. Então, o reino estará na tribo de Judá, e o reinado, o governo continuará na tribo de Judá, através não apenas do rei Davi, mas do rei dos reis, Jesus, o Messias que vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Poderoso, né? E Jacó ainda fala que esse reino permanecerá na tribo de Judá até que Siló venha, ou seja, até que Jesus venha, e todas as congregações se juntarão ao novo rei, ao rei dos reis, Jesus, e ele governará para sempre. Então, da tribo de Judá veio o Messias. Na tribo de Judá estava o reino, o governo do povo de Israel, e continuará no governo do Messias, Jesus Cristo. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos. E aí, vamos lá, seguindo, o versículo 11. E ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Aqui eu entendo também a prefiguração de Cristo, porque quando fala que todos se juntarão, todas as congregações se juntarão ao novo governo, ao governo de Cristo, o jumentinho remete lá Jesus entrando em Jerusalém, no dia onde que as pessoas todas receberam Jesus montado no jumentinho. E aqui fala que lavará a sua roupa no vinho, ou seja, Jesus derramaria o seu sangue por nós. Então, a sua capa em sangue de uva. Você lembra que a capa de Jesus foi repartida, as vestes de Jesus foi repartida, ela estava ali sendo repartida entre os soldados, e Jesus então derramou o seu sangue sobre nós, sobre o seu corpo. Então ele nos lavou com o seu sangue, ele lavou os pecados da humanidade com o seu sangue. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. E aqui nós vemos também que assim como Jesus nos lava, nos purifica com o seu sangue, nos tornamos branco, alvos como a neve. Então, as bênçãos sobre Judá já indica, já aponta para o Messias, aquele que vem, vai governar sobre nós, ele que tomou sobre si os nossos pecados, que limpou-nos de todo o pecado, rasgou a promissória da nossa dívida com Deus, que a dívida do pecado era a morte, e ele então morreu, derramou o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. O seu sangue foi oferecido no altar do Senhor para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ficar alvos como a neve, ou seja, sem pecado. Então, quando eu falo que nós devemos então entender que não somos mais pecadores, mas filhos de Deus, e criarmos essa identidade, nós estamos nesse momento reconhecendo a paternidade de Deus, reconhecendo que nós somos co-herdeiros em Cristo, que nós somos novas criaturas em Cristo, e que nós não somos mais pecadores
como nós nos julgamos. Por considerarmos ainda pecadores, continuamos pecando. Somos, vamos falar assim, sempre estamos sujeitos aos nossos erros, às nossas falhas, porque não assumimos a nossa identidade, porque não temos ainda consciência, não sabemos quem realmente somos como filhos de Deus. E quando nós assumirmos essa identidade, com certeza nós venceremos as nossas impulsividades, as nossas emoções, venceremos o pecado, ou seja, nós nos colocaremos no caminho de Deus, porque pecar é errar o alvo, é sair do caminho de Deus, o caminho que Deus tem preparado para nós. Aí vem Zebulon, habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Olha, é incrível a gente ver, Judá, ele está aí profetizando, as bênçãos de Judá refletem as profecias sobre a vida dos seus filhos. Então é coisa de revelação de Deus mesmo, ali naquele momento, quando Jacó abre a sua boca, ele está revelando através das bênçãos, revelando o futuro dessas nações. É Deus falando através de Jacó. Jacó, que tinha comunhão com Deus, é canal de bênção para a vida dos seus filhos e de revelação do propósito de Deus para os seus descendentes. E isso realmente aconteceu. Zebulon pegou uma terra, que era uma terra onde estava ali numa região marítima, que tinha um comércio muito ativo de mercadorias. Então Zebulon, ele habitou realmente na região próxima do mar, e ali era uma região de comerciantes, onde chegava a mercadoria, para onde eram distribuídas as mercadorias para todos os outros territórios. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seus ombros para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Aqui ele fala de Isacar. Ele tinha realmente, Isacar, as suas tribos eram uma tribo servil, ela de trabalho, eles eram muito de trabalho, eles eram um pessoal muito árduo no trabalho. E só que essa tribo de Isacar, ela cometeu um erro de não, vamos falar, espalhar os cananeus das suas vizinhanças. Quando as tribos de Judá vieram tomar posse de Canaã, eles tiveram que batalhar contra os cananeus, amonitas, moabitas. E o que acontece aí com Isacar? Ele não expulsou os cananeus da sua vizinhança. Então, depois de um certo tempo, esses cananeus tomaram posse desse território de Isacar, até Deus levantar os juízes, no caso Débora e Baraque. E assim o que acontece? Eles foram libertos aí nesse período de juiz, o território, pela ação desses juízes, Débora e Baraque. Então, logo em seguida, vem as bênçãos sobre Isacar, e Jacó fala que eles serão trabalhadores, que eles serão um povo servil, mas eles cometem esse erro. Aí Deus vai e levanta os juízes. Nós vamos ver lá na frente, na história, desse povo. E viu que o descanso era bom. Então fala, abaixou-se seu ombro para acarretar. Acarretar significa para o trabalho. E serviu debaixo de tributo. Aqui também está revelando, porque Isacar, como eles foram omissos no sentido de não expulsar definitivamente o povo cananeu, eles de uma certa forma, por um certo tempo, dominou ali sobre a tribo de Isacar, mas Deus levantou o juízo. Dan, fala agora sobre Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então a gente vê aí que Dan, quando ele fala que abaixar, era uma tribo pequena. Porém Deus levanta quem da tribo de Dan?
um dos juízes também, Sansão. Então aqui ele revela profecias sobre cada uma das tribos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho. Dan era uma tribo muito forte, porém era uma tribo pequena. Ele agia como compara aqui, como vibra, porque ele era astuto. A tribo de Dan era muito astuta, era muito guerreira. E dessa tribo nasce quem? Um dos juízes que todos conhecem, que é Sansão, que Deus levantou para julgar aquele povo da terra de Canaã. Por isso que fala aqui, que julgará, fazer cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então, a salvação ali daquele povo da tribo de Dan vem através de um juiz, que é Sansão. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Aí fala também de Gade. Gade, ele ocupou uma região que era próximo aos Amonitas e Moabitas. Lembram dos Amonitas e dos Moabitas, que eram filhos de Ló com suas filhas, que foram inimigos constantes das tribos de Israel. E Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. E Asser, quando fala sobre Asser aqui, está falando sobre a fertilidade. As terras de Asser eram terras muito férteis, eram terras muito prósperas. Então por isso que fala, o seu pão será gordo, ele dará delícias reais, de onde traria provisão para as demais tribos. Naphtali é uma gazela solta, e ele dá palavras formosas. Então sobre Naphtali, nós podemos falar que das tribos de Naphtali, que vai vir também um dos juízes. José, agora ele vem falar sobre José. Sobre José ele vai dissertar muito mais sobre as tribos de José. Vamos falar sobre as tribos entre aspas aí, porque nenhuma tribo recebe o nome de José, mas José, através dos seus filhos Manassés e Efraim, recebe a bênção da primogenitura. José recebe a bênção da primogenitura, e as tribos que iam suceder de José seriam as tribos dos seus filhos, dos seus descendentes. Lembre-se que Manassés e Efraim, Jacó tomou como filhos para receber a herança do pai, Jacó. Então Jacó primeiro toma eles como filhos, para que eles pudessem receber como herança territórios, as bênçãos de Jacó sobre a vida dele. Então Naphtali e Efraim, eles recebem porções da herança. Então José recebe bênção dobrada através dos seus filhos. Aqui ele vem falando então sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram armadura e flecharam e odiaram. E o seu arco, porém, sustente-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que estão embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos teus irmãos. Aqui ele destina um tempo maior para poder abençoar. Desculpe, tomar aqui um chazinho, molhar a palavra. A palavra falhou aqui, mas secou a garganta. Enfim, ele separa um tempo maior para poder abençoar a vida de José. Aqui, esse capítulo de Gênesis 49, como nós falamos inicialmente, refere-se a bênçãos de Jacó sobre cada um dos seus filhos. Ele vem falando, primeiro, colocando as bênçãos sobre os filhos
de Lia com ele, depois das suas servas, Bila e Zilpa, e agora ele vem abençoando os filhos de Raquel. E o primeiro é José. E falando quanto que José ele foi um bom filho, o quanto que ele foi abençoado e o quanto que ele será também abençoado por Deus. Apesar de José não receber uma tribo com o seu nome, ele tem através dos seus filhos essa bênção dobrada de Manassés e Efraim. E vocês lembram que José colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim? Por quê? Porque Efraim recebeu, ele mesmo falou, Jacó falou, que o menor seria o maior, assim como aconteceu com Jacó em relação a Esaú. O menor dominaria sobre o maior. E Efraim recebeu a maior porção das tribos. Ele recebeu a porção norte do território. O território de Efraim era um território muito grande. Então Deus abençoou muito José. Através dos seus filhos, ele recebeu essas bênçãos. Então, das tribos dos filhos de José, eles receberam aí a porção dobrada em relação aos outros, aos demais irmãos. Apesar de que as duas tribos, Manassés e Efraim, se juntam para formar aí as tribos correspondentes à descendência de José. Viu que o seu pai Jacó, Israel aí, atribui agora, nesse momento, essas bênçãos sobre eles. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José. Então, quando fala sobre a cabeça de José, na descendência dos seus filhos e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos, ou seja, algo maior estava reservado para José. Agora ele vem falar do seu irmão Benjamim. É lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Aqui, gente, nós devemos lembrar que o primeiro rei levantado nas tribos de Israel, o primeiro rei que foi levantado como rei foi Saul. Saul sai da tribo de Benjamim. Depois de Saul foi levantado, claro que veio Davi, que é da tribo de Judá, mas o primeiro rei de Israel foi Saul, que veio da tribo de Benjamim. E nós temos outra figura muito importante da Bíblia, da palavra que a palavra de Deus revela, o quanto que Deus usou, um dos apóstolos de Cristo, vamos falar, apóstolos seguidores de Cristo, porque foi Paulo. Paulo veio da tribo de Benjamim. Paulo, que era um perseguidor de cristão, depois Deus o chama para poder pregar a palavra dele, para ser um dos principais disseminadores da vinda de Cristo, do amor de Cristo, da salvação de Cristo para a humanidade. E todos conhecem a história de Paulo. E Paulo veio da tribo de Benjamim. Aí todas essas são as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Você lembra que Abraão comprou uma cova, uma sepultura para sepultar Sara? É nessa mesma sepultura, Macpela, né? Eu acho que é isso mesmo, que Jacó pede para ser sepultado. Então, nessa mesma sepultura que estava os seus avós, Abraão, Sara, que foi sepultado Isaac e Rebeca, seus pais, e que também foi sepultado a sua esposa Lia, ele queria ser sepultado. Ele pede então que seus filhos o sepultem na terra, no mesmo sepulcro que estavam os seus pais. Então, na cova que está no campo, é Macpela mesmo aqui, ó. Na cova que está no campo, Macpela, que está em frente de Marré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura.
Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac, Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a cova de Macpela, o campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Lembra que Abraão comprou dos filhos de Et? E ali Jacó manifesta o interesse, a intenção de ser enterrado. Raquel foi enterrada no caminho de Efrata, lembra? Belém. Mas ele pede que seja enterrado onde que estavam os seus pais, onde estava Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, onde ele enterrou Lia. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Quando fala congregado ao seu povo, se juntou a esses heróis da fé, Abraão, Sara, Isaac, Raquel, e ali ele congregou com o seu povo que já tinha partido, ou seja, foi sepultado onde que ele gostaria que fosse sepultado, sim, porque os seus filhos vão cumprir essa promessa que fizeram ao seu pai. No último momento ali no leito de morte, quando acabou de abençoar, ele pede aos seus filhos. Então, depois quando o povo de Deus sai do Egito, leva os ossos de José, leva o seu pai, os ossos do seu pai, e os sepultam em Canaã. Então, o que nós podemos ver é que as promessas de Deus se cumprirão sobre a vida dos filhos de Jacó, dos descendentes de Jacó. Começando em Abraão, quando Deus fala da sua descendência, que seria maior do que as estrelas em números, do que as estrelas do céu, do que a areia no mar, que seriam benditas entre as nações. E isso, Deus também reforça essa promessa sobre a vida de Isaac, e depois vem reforçando sobre a vida de Jacó, que agora é Israel, e agora expira, ou seja, Jacó então morre. É um momento aqui que nós fechamos esse ciclo. Nós vamos ver que José também, no próximo capítulo, nós vamos ver o último capítulo de Gênesis aí, onde José também, ele morre, e onde esse povo, a partir desse momento, vai ficar durante 400 anos na terra do Egito. Mas Deus vai levantar, vai ficar, porque os próximos reis, faraós que virão, não vão conhecer José, as descendentes de José, durante como governador, e vão escravizar o seu povo, vai escravizar o povo de Israel durante 400 anos. Mas Deus, como tinha proposta e promessa para a vida do seu povo, do povo de Israel, vai levantar aí Moisés, o libertador, aquele que vai tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, que é Canaã. Então esse povo, ele na terra do Egito, eles irão se multiplicar, eles irão crescer muito em números, e depois Deus vai continuar cumprindo a sua promessa, a promessa que fez a Abraão, a promessa que fez a Isaac, a promessa que fez a Jacó, desse povo tornar-se a terra das suas peregrinações, a Canaã, e receber aquela terra como herança. Então aqui nós vemos o ciclo de Jacó, dos patriarcas se encerrando, mas iniciando um novo ciclo, onde Jacó abençoa todas as tribos, e onde Jacó agora expira e vai junto com os seus, congregar com os seus, com o seu povo, Isaac, Rebeca, Abraão e todos que partiram dessa vida. E lá ele está até que o Messias volte para juntar todos nós, que a palavra de Deus é bem clara. Ela fala que ele voltará e todos nós nos ajuntaremos às congregações, ao seu povo, aqueles que já foram, e nós poderemos celebrar e cear junto ao Senhor. E assim encerramos mais um propósito de fé, o PDF 29, aqui falando sobre as bênçãos. E o que esse capítulo revela para a gente? O que eu falei anteriormente, que as bênçãos de Deus falam muito sobre o nosso futuro. As bênçãos de Deus são como profecias. Então, sempre busque a bênção do Senhor, sempre busque ser abençoado por Deus através da sua palavra, porque elas são profecias para a nossa vida. Quando a gente vai até os nossos pais, autoridades, fala: pai, a bênção, pai, mãe, a bênção, pai, a bênção, meu avô, a bênção, e eles colocam a bênção sobre nós, na realidade eles estão sendo um canal de bênçãos
de profecia sobre a nossa vida. Que vocês sejam abençoados. Deus os abençoe. E hoje eu falo para vocês que estão conosco aqui, que Deus os abençoe. Que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um dia de muita graça. Eu sei que esse capítulo é muito detalhe, só questão de bênção, muita revelação também no sentido sobre que nós devemos controlar nossas impulsividades, as nossas emoções, para que nós não caiamos no pecado, para que a gente não venha sobre nossa vida maldições, para que a gente possa receber de Deus aquilo que Deus quer entregar até nós, em nossas vidas, para a nossa prosperidade, para que a gente seja um povo multiplicador, para que a gente seja canal de bênção. Assim oramos ao Senhor, encerramos esse dia com essa palavra de Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, eu agradeço a cada um daqueles que estão aqui, Pai, recebendo mais de Ti, das revelações do Senhor, que eles possam tomar posse da Tua bênção, Pai. Que as bênçãos que estavam sobre os descendentes de Jacó, Pai, de prosperidade, e cada um recebeu a sua porção devido às suas atitudes, ao seu comportamento, que nós possamos, Pai, ter atitudes e comportamentos cristãos diante do Senhor, para que nós possamos receber porções dobradas, Pai. Assim como nós vimos aqui na palavra, que Jacó distribuiu o sacerdócio, a bênção sacerdotal sobre a tribo de Levi, a bênção de governo sobre a tribo de Judá, de onde viria o Messias, o leão da tribo de Judá, assim como ele abençoou José com a primogenitura, ele que não era o filho mais velho, sim Rubem, mas pela obediência, pela lealdade, pelo cumprimento com os princípios cristãos, por ser verdadeiramente um filho segundo o coração de Deus, que ele recebeu aí através dos seus filhos, Manassés e Efraim, a bênção também, a posse daqueles territórios que eles receberiam, o destaque nas tribos. Assim que possa ser na nossa vida, Pai, que nós possamos receber mais e mais de Ti, que nós possamos receber a Sua bênção dobrada, se nós continuarmos no Teu caminho, seguindo a Tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para nós, Pai, que o Senhor possa abrir sempre os braços e que nós possamos ir sempre de encontro ao Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel, é nós que precisamos, Pai, desenvolver essa fidelidade. Eu sei que o Senhor está sempre com os braços abertos, pronto para nos receber, e que nós possamos estar sempre indo de encontro ao Senhor, Pai, na verdade, na justiça, no amor, que nós possamos estar no Seu caminho, Pai. Assim, nós pedimos a Tua bênção e você receba a bênção do Senhor nesse dia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Que nesse domingo que estamos iniciando uma nova semana, que essa semana também seja uma semana abençoada para a sua vida. Que Deus possa te prover de todas as bênçãos. Que Deus possa revelar a verdade que Ele tem para a sua vida. Que você possa receber as bênçãos como profecia de Deus. E que essa profecia você tome posse dela, porque você tem aquilo que muitos aí estão vivendo cegamente. Vocês têm hoje discernimento de estar aqui nessa manhã buscando a palavra de Deus, o maná que desce do céu, que alimenta o nosso espírito, e que nós possamos receber todos os dias, e que vocês possam ser instrumentos de Deus para levar esse maná, essa palavra dele, fazendo como? Através do estudo bíblico, através da palavra de Deus, vocês podem estar levando, mas também compartilhando esses vídeos, fazendo com que essas pessoas possam conhecer mais de Deus através desses vídeos. Vai lá no nosso Instagram, deixe seu comentário, curta, compartilhe nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. Eu falo isso todos os dias, porque pode ter pessoas que estão chegando através dos nossos vídeos que nós publicamos no Instagram ou no YouTube, e para que eles possam permanecer nesse propósito com a gente. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida esse domingo, que Deus possa te abençoar enormemente essa semana, e fique na paz do Senhor. Um abraço, glória a Deus. Um domingo, a semana abençoada para todos nós. Maíra desejando, amém, Maíra. Glória a Deus, deseja a Gorete, desculpa, a Gorete aqui, glória a Deus, amém, Gorete. E que a paz do Senhor esteja convosco, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, e que essa semana seja uma semana de grandes bênçãos, e que Deus possa estar continuadamente nos nossos corações. Amém? Até lá, até amanhã.